Companheiros. Bem, eu vou passar o microfone agora para a companheira Cristina e aí faz a distribuição. Então, todos nós aqui, servidores, servidoras, temos estudantes também presentes. Vamos lá, Cristina. O companheiro Lobão está aqui, vários companheiros. Então, pessoal, boa noite, né, a todos e todas. Arredar um pouquinho mais para frente? Assim, foi uma reunião, né, para vocês aqui desgastante, que vocês estavam aqui embaixo, e para a gente lá também, né, porque foi uma reunião extremamente demorada. Primeira coisa que é importante a gente dizer: a greve não acaba hoje. Tá? Isso é importante dizer, tá? Nós temos toda uma dinâmica no movimento sindical que nós vamos seguir essa dinâmica, né? E aí, como eu estou aqui falando pela Fasubra, repetir a nossa dinâmica, né? Amanhã vai ter reunião do pessoal da CNSC. Aí vai ter reunião dos grupos políticos da Fasubra. Na quinta-feira de manhã já tem reunião do comando de greve marcado para fazer a avaliação. Aí nós vamos enviar essa avaliação para as assembleias de base. Aí nós vamos chamar o calendário de rodadas de assembleia, sexta, segunda, terça e quarta da outra semana. Tá? Aí retorna pra gente o que as bases vão discutir. E aí na quinta-feira de manhã o comando se reúne novamente. E aí só depois da reunião do comando a gente vai mandar o retorno para o governo. Então essa é a dinâmica da Fasubra. Então essa semana e na semana que vem a greve continua. Ninguém está chamando final de greve, ok? Só para poder ficar claro para todo mundo. O segundo ponto que é importante, já está aí, né, em todos os grupos, a gente já postou a proposta que o governo trouxe para nós. E aí nessa proposta foram colocados diversos pontos, não só da pauta financeira, mas também da pauta que a gente considera que não é financeira, né? Tivemos conquistas na mesa de hoje, com pautas que são históricas para nós, da Fasubra principalmente, que é discutir o reposicionamento dos aposentados, né? Então isso foi aceito, essa discussão, né? Novas adesões no PCCETAI, por incrível que pareça, nós ainda temos 215 pessoas entre ativos e aposentados que ainda não estão no PCCETAI, então essa pauta também foi aceita. É uma pauta, né, que é do Sinasef, que é importante para eles, que veio para a discussão da Fasubra, e a Fasubra assimilou essa pauta e ela também se tornou uma pauta importante, que é o RSC. Então também foi acatado. Vai ter um grupo de trabalho dentro da CNSC para estar discutindo o RSC em 6 meses, para poder colocar critérios, normatizações, né? Então isso também foi uma conquista, né? Nós também discutimos aqui no MGI, foi para o MEC, mas já está acordado com o MEC que nós não faremos pagamento de horas trabalhadas, mas atividades represadas, tá? Então isso já está negociado também com o MEC. E nas pautas lá que a gente colocou, tem muita gente aqui para falar, mas eu achei importante colocar, né, esses pontos, e as pessoas vão colocar aqui. 30 horas também, não está esquecida a pauta, a gente colocou lá, ela foi para discussão no MEC, né, mas também já acertado essa discussão. E para o pessoal dos hospitais universitários, extremamente importante, nós conseguimos aqui também um grupo de trabalho que vai normatizar a hora ficta, que são os plantões que o pessoal faz noturno, em que a hora normal é 60 minutos e quem está no noturno
tem que fazer uma hora reduzida. O pessoal da EBSER já tem esse ganho desde que a EBSER foi criada e o nosso pessoal não. E agora o grupo de trabalho é para normatizar. Então nós ganhamos também a hora ficta, tá? Então esse ganho para o pessoal dos hospitais foi extremamente importante. E aí, findando aqui a minha fala, né, também em relação aos hospitais, que é também um grupo de trabalho, esse vai ficar no MGI, para discussão em relação ao plantão de 12 por 60, que também em âmbito nacional a gente tem muito problema também nos hospitais universitários. E a EBSER também já conseguiu o plantão através de uma briga que era nossa. Eles conseguiram primeiro e agora a gente também vai ter essa normatização, tá? Então, é dizer que foram muitas conquistas hoje na mesa, né? E a nossa categoria, como eu disse, vai fazer a discussão nas assembleias de base para depois a gente dar o retorno. E aí eu vou passar aqui para o próximo. Boa noite, galera. Primeiro dizer o seguinte: tudo que nós conquistamos, tudo que foi discutido, nada foi de graça. Foi produto muito forte da nossa luta, da nossa greve e da nossa persistência. Muito importante isso. Segundo, não foi uma reunião fácil. E vocês viram quanto tempo demorou. Foi muito difícil a reunião, porque nós estávamos muito empenhados em tirar daquilo que nós mais queremos, que é recompor os nossos salários. E o governo se colocava muito fortemente, colocando os seus limites. E aí nós fizemos intervenções por todos os lados. Discutimos a questão da recomposição salarial através do reajuste, através do STEP, através da lateralização. Tudo isso foi discutido. E discutido com muita intensidade. O governo sai da mesa e diz: diante de tudo que vocês colocaram, eu preciso conversar com a ministra, com andar lá de cima, para trazer uma resposta para vocês. E olha, a gente imaginava aquela coisa de 5 minutos. Né? Foi uma conversa muito longa lá, porque demorou bastante. E quando voltou com um documento escrito, entregou a gente, com várias questões que a companheira Cristina aqui já colocou, e que nós avaliamos que seria irresponsabilidade nossa dizer: é preciso se curvar diante disso e fazer uma boa discussão se isso nos atende ou não. Se isso é possível ser um objeto de ser considerado uma importante conquista nossa ou não. Porque dentro desse molho de muita coisa, há coisas que nós consideramos que com certeza absoluta nos interessa. Quem aqui não está interessado, por exemplo, pelo RSC? Está todo mundo interessado. É uma importante conquista. Quem aqui não está interessado em um aumento do STEP que vai acontecer agora a cada 12 meses? Está todo mundo interessado. E o governo disse o seguinte: coloquei coisas novas na mesa. Está aqui para vocês. Agora chegamos a um limite muito duro. E olha, é muito difícil ir para além disso. Isso acaba a greve? E nós já respondemos para ele: quem acaba a greve é a Assembleia nossa da base. O que nós temos o compromisso é de ser fiel e apresentar com muita tranquilidade aquilo que vocês apresentaram para a gente. Mas a nossa base, ela é autônoma, ela tem a soberania de decidir se aceita ou não qualquer tipo de proposta. Mas quem estava lá em cima negociando assumiu o compromisso. Nós temos que levar essa proposta para os nossos comandos de greve, nós temos que levar essa proposta para as assembleias, para discutir com bastante amadurecimento se isso pode ser considerado a nossa conquista. É muito importante que a gente faça esse debate muito sério, diante de toda a correlação de forças que se passa. O fato que a gente tem que enaltecer é o seguinte: primeiro, o governo não chegou na mesa hoje com arrogância, chegou com a tranquilidade de quem queria conversar conosco, Segundo, teve uma grande paciência de nos ouvir. Nós estabelecemos todo o processo de como achava que a proposta podia melhorar. Terceiro foi conversar com a ministra e passou um tempão para nos trazer a resposta. Ela é boa? Ela é ruim? Pessoal, nós acordamos lá em cima, dizer, essa não é a questão central nos informes lá embaixo.
lá embaixo, nós vamos chamar a nossa categoria com muita responsabilidade de discutir isso na greve, isso na base. Vamos discutir, vamos amadurecer, vamos pegar a tabela, vamos pegar todo o processo, ver como é que nós estamos ali, ver o que é que o RSC impacta sobre as nossas vidas e ver qual é a resposta que a gente vai dar. Vamos à luta, a greve não terminou, nós teremos com certeza a rodada de assembleias. Obrigado, pessoal. Gente, queria começar aqui fazendo aqui uma valorização da nossa greve e da participação de vocês. Vocês aqui deram uma força imensa para quem estava nessa mesa negociando, para que a gente ficasse até esse momento lá, colocando posicionamento. E nossos posicionamentos foram todos que vieram de vocês, vieram da base, tudo que foi colocado. Então aqui a gente tirou... e aí, como já foi colocado aqui, nós vamos fazer a avaliação no momento certo, no local certo, e vamos avaliar ponto a ponto. Agora, o que é importante dizer, que não ficou nada que a gente não tivesse colocado, nenhum posicionamento da força da nossa greve e do que cada técnico administrativo merece como resultado. A gente conversou sobre os pontos que foi colocado aqui, falamos o quanto é adoecedor o ponto eletrônico, então isso também a gente colocou lá na discussão da mesa, da questão do que não tem impacto. Então, o que nós fizemos hoje na mesa foi resultado dessa greve, foi resultado da nossa força e disposição de luta. Isso fez com que o governo, e aí representado pelo Feijó, fosse buscar melhorar a proposta, né, do início que apresenta. Isso só foi possível porque a gente está fazendo uma greve muito forte, porque a gente está mostrando a nossa capacidade de resistir e dizer não para o governo quando não atende às nossas reivindicações. Então hoje a mesa foi muito importante. Começar numa mesa diferente das outras mesas, de a gente poder negociar, foi resultado do nosso posicionamento, eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque o Feijó ele continua o mesmo. Então o comportamento dele ter mudado e com respeito que deveria ter na primeira mesa, é resultado dessa greve, é resultado do nosso posicionamento e da nossa luta por valorização. Vamos avaliar no comando, vamos avaliar nas nossas assembleias, vamos fazer uma avaliação com muita tranquilidade. Falamos aqui na mesa como se dá o nosso processo de retorno. Então, reforçar, continuamos em greve. Ninguém se condicionou a não tem nenhum condicionante para essa avaliação. Vamos fazer no nosso tempo, na nossa greve, da forma democrática que fazemos. Então é isso. E também não tem nenhum condicionante que a gente vai aceitar ou não a proposta. Não colocamos isso na mesa. Colocamos que íamos conversar e dialogar com a nossa categoria, como sempre fazendo. Então, o respeito à nossa decisão, o respeito a cada base que irá discutir, ela está garantida pela democracia que é essa federação. A Fazubra não mudou em nada o respeito ao direito da categoria decidir. Então vamos decidir nas nossas assembleias e vamos dar a resposta para o governo. Bem, companheiros, lembrando que foi a Ivanilda que acabou de falar. Ela é coordenadora, uma das coordenadoras gerais da Fazubra. A próxima é a companheira Lucrécia, do Sinazep. E logo em seguida a companheira Loiva, também da Fazubra. Lucrécia, por favor. Boa noite, companheiras e companheiros. Hoje, depois de várias mesas, de várias rodadas, nós tivemos uma mesa que eu considero e acredito que companheiros e companheiras que estavam nessa mesa também consideram uma mesa de diálogo mais franco, mais flexível, mais fácil da gente lidar. Não foi uma mesa onde se colocava o governo irredutível, foi uma mesa onde a gente podia dialogar e o fluxo desse diálogo foi resultado da força da nossa greve, da força da nossa categoria. Então nós conseguimos pautar uma série de reivindicações importantes para a nossa categoria e a gente conseguiu discutir, avaliar e vamos levar para as nossas assembleias, para nossas plenas, porque o Sinazef, ele atende a duas categorias e nós sabemos disso,
que é de técnicos administrativos e de docentes, e então nós vamos dialogar com a nossa base e mostrar todo o resultado dessa nossa luta e desse nosso diálogo. Hoje realmente houve um diálogo. Hoje realmente nós conseguimos que o governo apresentasse um leque, né, de opções, de reivindicações que nós havíamos colocado nas nossas propostas. Ele hoje apresentou para a gente esse resultado e essas avaliações. Então, companheiros e companheiras, a gente mantém a greve enquanto a categoria vai fazer sua rodada de assembleia, para depois nós fazermos nossa plena, para avaliarmos o que o governo nos apresentou, tá bom? Não posso considerar, aí eu estou falando pessoalmente, que não foi pouca coisa, porque diante da... Hoje é sexta mesa, né? 5 mesas em que a gente ficava batendo cabeça e forçando que o governo nos desse resposta. Hoje, finalmente, ele conseguiu nos dar algumas respostas importantes que as companheiras que me antecederam já falaram aqui com vocês. Muito obrigada, vou ser mais breve. Obrigado, companheira. A gente vai passar a palavra agora para a companheira Louva, da coordenação geral da FASUBRA. Pessoal, por favor. Companheiros e companheiras, primeira greve não terminou. Eu acho que isso é importante, a gente não está terminando a greve aqui. Segundo lugar, a arrogância do Feijó, hoje a gente conseguiu fazer com que ele baixasse aquela cabeça e nos ouvisse. Não foi de graça, não. Foi porque essa categoria, com 90 dias, 91 dias de greve, tem demonstrado para o governo que não é fraca e que tem disposição de fazer a luta. Não foi qualquer coisa hoje, onde a gente fazer o governo ouvir, sair da mesa e tentar conversar com a ministra para aquilo que nós insistimos. Outra coisa, nós insistimos e falamos que 2024 era complicado. E pense vocês que em algum momento a gente estava abrindo mão de 2024, que a gente estava abrindo mão que aposentado em 2024 não havia nenhum tipo de avanço. Nós nunca fizemos isso. E isso fez com que o governo fosse dialogar com a ministra. Agora, quem vai analisar a proposta, se concorda ou não, não somos nós da direção da FASUBRA, é o Comando Nacional e suas bases. Quero dizer que na questão da pauta não orçamentária, e aí quem é aposentado que sabe do que eu estou falando, o governo colocar e trazer a questão do reposicionamento dos aposentados. Isso eu considero que é muito importante. E se de fato vai ocorrer, vai ter um GT, MGI, MEC, e temos que insistir que saia. O debate RSC, e aí é para 2026, e a gente tem que falar o que realmente foi dito, é para 2026, é importante também. Agora, do ponto de vista orçamentário, houve um movimento muito tensionado do STEP, e aí a gente chegou até a jogar 4.3 na mesa, para jogar, ficou essa movimentação para 2025, 2026, 2024, infelizmente a gente não conseguiu tensionar para que tenha. Mas quem vai avaliar se é importante ou não é importante? A pauta orçamentária teve questões, a capacitação foi importante de trazer, porque não estava no debate, volta para o debate, isso é uma movimentação, porque trata do nosso princípio, do nosso desenvolvimento, foi importante sim. Então nós vamos avaliar com toda calma, nas nossas bases, e aí nós vamos responder para o governo se a gente concorda ou não concorda com a proposta. Então, a greve continua até que a gente discuta com toda calma e com toda seriedade sobre aquilo que foi apresentado. Agora, é importante, o fato da arrogância do Feijó não foi por acaso, foi porque vocês estavam aqui e que essa base tem uma greve muito forte. Outra coisa, quero dizer aos companheiros docentes,
que nós falamos a questão da solidariedade dos docentes e que era importante que eles marcassem reunião para discutir a pauta salarial com os docentes, porque nós entendemos que o governo de esquerda não pode fechar um processo de negociação e nós, enquanto FASUBRA, não vamos dar as costas e obviamente que nós tínhamos que cobrar a solidariedade para que a reunião ocorra dos nossos companheiros docentes e Sinasef e BTT. Não tinha como a gente não falar isso, companheirada, porque vocês estão conosco, nós estamos junto com vocês. É isso. Obrigado, companheiro Longe. A gente vai passar a palavra agora para o companheiro William do Sinasef. Bom, pessoal, primeiro é importante registrar, porque nós dissemos ao Feijó que no caso do Sinasef nós temos docentes e técnicos administrativos representados. E colocamos para ele a necessidade de abrir o diálogo com a mesa da forma que havia sido consensuado e acordado no final da atividade da outra mesa docente. Então é para esse registro, dissemos para que eles entendessem a necessidade disso como um aceno importante para o processo negocial e para a construção de um diálogo para por fim ao movimento grevista mais adiante, se a base decidir assim. Segundo, ninguém aqui vai decidir nada por vocês. As pessoas podem ter opinião, eu sequer vou ousar dar a minha opinião sobre a proposta de acordo, porque eu ainda tenho que avaliar. Nós recebemos isso tudo agora. Nós estávamos lá esperando o diálogo com o ministro, com a ministra, e a gente tem que avaliar junto com vocês, cada um no seu comando e cada um na sua assembleia de base, o que está dado. O que está dado de recursos efetivamente é o RSC, é o aumento do STEP para 4,1 divididos em 25 e 26, a manutenção do percentual de 9% e 5% em 2025 e 2026, não tem reajuste em 2024 na proposta. Estou falando a proposta, companheirada. A proposta é essa, tem que ficar claro qual é a proposta. A proposta é essa e tem que ficar muito claro que nós não vamos estar escondendo nada para o debate com a base. Então isso está dado. A outra questão que foi pontuada, e a gente entende que é a questão do STEP, eu não sei se eu já falei. Então, companheirada, é o seguinte, nós temos uma tarefa, é pegar essa proposta. No caso do Sinasef, é inclusive pegar a proposta dos docentes, que a gente espera que seja apresentada na sexta-feira, e fazer o debate do nosso comando de greve nas assembleias. Quem vai decidir se a gente vai continuar ou não em greve é a base. Mas a gente tem que analisar a proposta como ela veio, nua e crua, sem esconder nada e sem deixar nada de lado para fazer o nosso debate. E nas assembleias nós vamos decidir de fato para onde nós vamos caminhar. Se a greve continuar, e a gente vai decidir isso na base, nós vamos estar aqui semana que vem exigindo que a mesa seja reaberta, exigindo a ampliação disso. Se a gente avaliar que a greve deve acabar, nós vamos avaliar isso na base e decidir conjuntamente também nos fóruns que estão estabelecidos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós avançamos, vamos falar de avanços, pequenos avanços que não podem ser caracterizados como grandes avanços. E a gente tem que discutir com a base o que vai fazer efetivamente e aí a partir daí decidir se a greve continua ou se a gente termina com a greve. Obrigado, companheiro William. Agora a gente vai passar a palavra para o companheiro Daniel. Logo em seguida, a companheira Daniela, não é isso? Graziela. E depois o companheiro Marcelinho. Não, gente, eu acho que o que falaram sobre a proposta, eu acho que já ficou claro para todo mundo, né? A gente conseguiu uma importante vitória hoje, que foi fruto de muita mobilização da gente. Se me perguntassem nas mesas passadas se o RSC era possível, eu estava bem desesperançoso por conta disso. A nossa mobilização está fazendo efeito e o governo está sentindo o peso da mobilização dos tais. Importante frisar também que não existe ultimato para a mesa dos tais. A mesa continua, tá? O governo vai continuar negociando com a gente. É importante frisar também que todos os negociadores que tiveram lá, incluindo eu, fomos bem enfáticos em dizer que a proposta orçamentária, o STEP que foi proposto, o índice de recomposição não nos contemplava, tá? O governo precisa melhorar essa proposta no que diz respeito aos aspectos orçamentários, tá? 0% para 2024 não é viável para a gente, uma vez que ele não deu nenhuma contrapartida com relação a isso, tá? O governo disse que ia dar 0% para 2024 e o que é que ele nos deu em troca com relação a isso, né? Então, a gente tem que avaliar todos esses pontos que foram colocados. Agora, é importante a gente frisar que nas pautas não orçamentárias, muita coisa evoluiu.
tá, gente? Como foi colocado pela Cristina, para os companheiros que me antecederam aqui, né? A pauta dos aposentados era uma pauta histórica, era uma injustiça que ocorria há muitos anos. A gente conseguiu essa sensibilização do governo nesse momento, tá? As 30 horas vão ser discutidas dentro do MEC. Importante também frisar, o governo não se contrapôs em nenhum momento da nossa greve. Quando for assinado, tá? Se a categoria entender que assim seja necessário, o pagamento de horas não vai ser através de horas, vai ser de demanda represada, né? Isso é importante para a nossa categoria, mas que fique claro para todo mundo. A pauta orçamentária do governo, que ele ofereceu, não contempla a categoria e vamos continuar nos mobilizando nesse momento, nesse sentido, de tentar conseguir mais, né? Tentar mobilizar e fazer a rodada de assembleias. É bom que todos estejam presentes e entendam essa proposta do governo nesse momento, tá? É isso, colegas. Obrigado. Obrigado. Convidamos agora a companheira Graziela e logo em seguida o companheiro Marcelino. Por favor. Obrigada, boa noite a todos e todas. Vou começar minha fala parafraseando a mochila, a bolsa que eu estou usando, que tem: lute como um assistente social. Eu vou parafrasear e vou dizer: lute como uma e um TAI. Primeiro, agradecer muito, e todas as vezes que eu falo, eu gosto de reivindicar isso. A presença de vocês aqui, a força que vocês nos mandam daqui é fundamental para que a gente peite e busque os nossos direitos e a nossa luta. É importante dizer, a nossa greve é forte. 90 dias, pessoal. 90 dias de uma greve na Fazubra, 70 dias de uma greve no Sinasef. Uma das maiores greves da nossa história. Todas as questões que trouxeram na mesa hoje, agora, nesse momento, não nos cabe fazer análise de valoração, se é boa, se é ruim. Essa análise a gente vai fazer nas nossas assembleias, nas nossas reuniões, nas nossas plenárias, para ver se aquilo dialoga com a nossa pauta, com as nossas reivindicações de uma categoria que é a maior categoria do Executivo Federal, de uma categoria que tem o menor piso e o menor teto do Executivo, de uma categoria que tem perdas salariais de mais de 50%, de uma categoria que está adoecida e sucateada. Então a gente vai para as nossas realidades, para as nossas assembleias e dialogar com essa realidade, mas sem deixar de lado a nossa leitura de conjuntura, de entender qual é o momento presente, o que a nossa luta está nos colocando no agora. A nossa luta, ela não se finda hoje, ela não se finda amanhã, ela não se finda nem, quiçá, semana que vem, se a gente decidir sair da greve. A nossa luta, ela é um movimento constante. E nós, TAI, seguiremos lutando, seguiremos reivindicando e não aceitaremos mais nunca que nos coloque no lugar de subversiência que tentaram nos colocar. A greve continua amanhã, depois, até quando tiver que continuar. É isso, seguimos em movimentação e luta. Obrigado, Graziela. Companheiro Marcelo. Boa noite, companheiros e companheiras combativos que estão aqui até agora para nos ouvir, né? Eu sempre digo que tudo que nós conquistamos em nossa história é fruto da força das nossas greves. E a proposta que nós recebemos hoje demonstra o tamanho da greve que a gente tem. E vou dizer como a Graziela, porque eu já disse isso nas outras vezes, é muito bom a gente estar lá em cima, por mais desgastante que seja, sabendo que a gente tem o suporte de vocês que estão aqui e daqueles que estão fazendo todos os movimentos nos estados, atendendo ao chamado que o Comando Nacional de Greve fez. Se nós hoje conquistamos avanços que podem ser pequenos e não representar a totalidade das nossas propostas, isso se deve à força que nós constituímos nas nossas bases, no dia a dia, no nosso movimento de greve. É pouco ainda assim, não conquistamos para 2024. Os índices não são aqueles que nós queríamos, né? Também não, o STEP também não é aquele que nós pedimos. Mas já temos coisa nova colocada. E o mais importante, nós entramos numa greve com 2 eixos: reestruturação da carreira e recomposição salarial. A recomposição da carreira está saindo quase que totalmente como a Fazubra aprovou na sua plenária. E depois o Sinasef aprovou também. Nós temos uma nova carreira, que é o PCC-TAI, agora reformulado conforme a plenária de setembro.
certo? Com aquela estrutura que foi aprovada na plenária. E temos também agora, né, toda a luta que nós vamos ter na regulamentação, porque nós falamos da pauta não financeira, não vou repetir aqui todos os pontos, mas esta pauta é muito importante, para que na estrutura que nós aprovamos e na estrutura que nós estamos conquistando, digo estamos porque a greve não acabou, como disse a Cristina no início, certo? Nós temos que cuidar agora da regulamentação, para que a gente possa se desenvolver dentro da carreira, para que a gente possa crescer e galgar o RSC, o IQ, que agora não tem mais correlação indireta, e os outros elementos, certo? Então, companheiros e companheiras, agora é voltarmos para as bases, aqueles que vieram em caravana de longe, voltarmos para o Comando Nacional de Greve, fazermos uma avaliação tranquila, certo? Sem as paixões, porque a conjuntura vai dizer se as nossas bases vão aceitar ou não a proposta que está aí colocada. Muito obrigado pelo empenho, pela força que vocês nos transmitem a todo momento. Obrigado, Marcelo. A gente vai passar a palavra agora para o companheiro Lee Everton. Bem, pessoal, muito boa noite a todos que... Mais pra frente, gente? Tá aí? Ficou bom? Tá, ok. Tá, obrigado. Bem, pessoal, muito boa noite a todos e todas que estiveram conosco aqui durante todo o dia de hoje, que vieram de todo o Brasil em caravanas, e também a todas as pessoas que nesse momento nos acompanham dos seus estados, das suas lutas, das suas manifestações e das suas casas. Primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui, deixar cristalino. Quem decide se proposta é boa ou ruim é a base. A base é quem vai decidir e analisar se a proposta que o governo apresentou nos atende ou não nos atende. Nós acabamos de sair de uma reunião, pessoal, de quase 6 horas. E nessa reunião nós debatemos muitos pontos, que vão desde os pontos da questão salarial em si, daquilo que de fato vai entrar no bolso do trabalhador, há questões que não têm impacto orçamentário, mas que impactam na vida do trabalhador. Foram muitos pontos. Nós discutimos, por exemplo, a pauta democrática nas universidades e institutos federais. E nós colocamos lá em cima que os tais não vão mais aceitar ser enxergados como uma subclasse dentro das universidades e dentro dos institutos. Que a época das castas acabou. Mas eu entendo que o que vocês mais estão interessados aqui é sobre a pauta orçamentária. E nós precisamos, nesse momento, com muita tranquilidade, não é fazer aqui juízo de valor, porque o juízo de valor, ele é único e exclusivo dessa base que nos empurrou até aqui onde nós estamos. Nós vamos montar as tabelas, nós vamos mostrar para vocês onde cada um de vocês se encontra hoje e se encontrará nessa proposta do governo. E é cada um de vocês com a vontade soberana que vai dizer se essa proposta é boa ou ruim. Esse é o papel de vocês e esse é o papel do sindicato. Vamos expor absolutamente tudo. De fato, a postura do governo hoje mudou. Mudou porque ele de fato hoje começou a negociar e a entender que aquilo que a gente estava pedindo não era absurdo e era justo. E isso se deu graças à mobilização de vocês. Dizer que a postura mudou não quer dizer que a proposta mudou da forma como a gente queria. Vocês que vão fazer essa avaliação. Muitos pontos, como eu já falei, foram colocados. Outros debates vão ser levados para o MEC. Se tem uma conquista que eu avalio como positiva, aí eu falo em relação, inclusive, ao sindicato que eu pertenço há quase 15 anos, é em relação ao RSC. Porque nós, técnicos administrativos dos institutos federais, quando o RSC foi implementado para a carreira EBTT, nós vimos como isso transformou a vida dos docentes naquela época. E nós ficamos muito tristes, porque os técnicos não foram agraciados com o RSC. E agora foi colocado lá em cima. O RSC para a carreira dos técnicos administrativos está dado. O que nós vamos debater junto com vocês no MEC são os critérios de pontuação para obtenção do benefício. Mas está dado. Essa foram a palavra do Feijó. Então, essa palavra não volta atrás. E a gente vai querer isso se e quando houver um acordo.
se e quando houver um acordo. Essa foi a principal conquista de hoje e a mudança do governo na postura da negociação. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês de forma muito fraterna, gente. Todos nós aqui, os negociadores, Fazubra, Sinasef, eu sei que muitas vezes a gente debate mais fortemente entre nós. Mas nós estivemos juntos de vocês desde o início. E nós vamos estar juntos de vocês até o final, seja ele o final que vocês vão decidir. Aquilo que vocês escolherem é aquilo que a gente vai levar para frente. Então, pessoal, muito boa noite. Vamos fazer a nossa análise e vamos ver se de fato é uma boa proposta ou não. Cada um vai poder avaliar por si. Bom, a gente vai passar a palavra agora para a companheira Graziane, que representa a UANDES. Bom, companheirada, muito rapidamente, que nós ficamos aqui o dia inteiro fazendo o que a gente sabe fazer, que é luta. Dizer que nós estamos aqui para manifestar a nossa solidariedade e a nossa disposição de seguir construindo essa luta de forma unitária. Nós estamos fazendo um combate e precisamos seguir avançando nesse bom combate. E é justamente como os companheiros falaram, é a nossa base que vai avaliar. E nós, do Antissindicato Nacional, junto com o Sinasef, temos o compromisso de seguir nos mobilizando e vamos esperar que o Feijó nos chame para uma reunião na sexta-feira. Porque nós não queremos tão somente uma mesa bilateral com o MEC sobre impactos não orçamentários. Nós queremos seguir o processo de negociação sobre a questão dos reajustes e o avanço do pacto orçamentário, sim, porque nós queremos disputar o orçamento para a educação pública. Vamos adiante, estamos fazendo um bom combate e vamos seguir de forma unitária, que é isso que nos fortalece. Vamos adiante. Obrigado. Bom, companheiros, encerrou. Muito obrigado a todas e todos que permaneceram até agora. E vamos se dirigir aos ônibus, aos